Boa noite, irmãos. Meu nome é Silvio e eu sou discípulo em Belo Horizonte. Tenho sido servido e amado pela igreja em BH. Bom, eu já vou começar falando que eu tenho muita dificuldade para estar fazendo isso aqui, porque eu já não sou o melhor amigo das câmeras. Mas aprove ao Senhor que eu estivesse aqui compartilhando um pouco daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E dentro desse tema que foi proposto para a live, que era esse conflito entre o século XXI e o cristianismo, quando a gente começou a refletir sobre isso, me veio inclusive uma imagem que tinha na apostilinha que foi realizada pelos irmãos em Salvador, que colocava o incrédulo, o religioso e o discípulo. E nessa figurinha a gente via várias atribuições dentro de um círculo, que era a vida do incrédulo. E lá tinha casa, trabalho, família, várias coisas lícitas. E dentro desse círculo tinha um centro, e o centro da vida do incrédulo era eu, ou seja, ele mesmo. E aí nós víamos o círculo que representava a vida do religioso, que também tinha trabalho, família, escola e Deus. Dentro desse círculo também tinha Deus, e era um fator muito importante Deus para este homem também. Mas o centro do círculo, vamos dizer assim, ainda era eu. O centro da vida dele ainda era o eu, era ele. E aí nós vemos uma imagem onde fala do Filho de Deus, o discípulo. E dentro do círculo dele também tinha trabalho, família, escola. Mas junto com essas atribuições tinha um eu. O centro da vida dele, o centro desse círculo era preenchido por outra coisa. Era por Deus. Deus era o centro da vida dele. E pensando nessas coisas, foi o que o Senhor começou a ministrar no nosso coração. Sobre essas três pessoas e sobre as outras três, que seriam o mundo, a igreja e o próprio Senhor. E como esses três se viam e se conflitavam, vamos assim dizer. Agora vamos falar um pouco sobre o incrédulo, o que eu sinceramente gostaria de chamar melhor de o perdido. Por que o perdido? Porque eu acho muito importante nós termos o nosso entendimento restaurado, no sentido de que Deus morreu por todos nós. Jesus entregou a sua vida por todos nós, pelos bons e pelos maus. O próprio Senhor diz: eu não vim para os que estão sãos, mas sim para aqueles que estão doentes. Então o incrédulo, ele não é inimigo de Deus, pelo contrário, ele é alvo do desejo de Deus. Então melhor do que incrédulo, eu acho precioso chamá-lo de perdido, porque o nosso próprio Deus deseja encontrá-lo. Ele se encontra perdido, mas a qualquer tempo ele pode ser encontrado. Então, se a gente for recapitular um pouco sobre a vida do perdido, ele não conhece a Deus. Ele não sabe ainda quem é Deus. Os olhos do entendimento dele ainda não foram abertos para que ele se enxergasse diante de Deus. Ele ainda não se sentiu amado. Ele ainda não se sentiu comprado. Ainda não tem algo ao qual ele pertença, que é o Senhor. Agora o religioso, né? O que é a religião? Para mim, a religião é a corrupção. É algo corrompido, destruído, caído. É o homem natural tentando se achegar a Deus. Isso para mim representa melhor, em uma palavra melhor, o que é a religião. A religião, ela trata da aparência, não da essência. Ela está preocupada em maquiar o fruto, não em tratar da raiz. Se Jesus é a verdade, a religião é uma mentira. Se Jesus é o caminho, a religião é um precipício ou um muro. Se Jesus é a vida, a religião é morte. A religião, hábitos, mudar o nosso aspecto externo, não nos capacita em nada a nos aproximar de Deus. Nem mesmo as boas obras. A palavra fala sobre Nicodemos, um homem cheio da palavra, cheio de boas obras.
mas que ao contemplar Jesus e perguntar: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Jesus lhe disse: nascer de novo. É necessário nascer de novo. Não são um código de conduta, um tipo de vestimenta. Nada disso nos achega a Deus. O único que pode nos achegar a Deus é Jesus Cristo, seu Filho, que morreu e se entregou numa cruz por amor de nós. É necessário receber uma nova vida que só Jesus pode nos dar. É necessário crer, porque a palavra diz que todo aquele que crê será salvo. E também diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então é necessário acreditar que Jesus é o Filho de Deus e que ele veio nessa terra como homem, viveu uma vida perfeita e irrepreensível, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, ele foi exaltado nos céus e ele voltará. Sem este firme fundamento, nenhum homem pode ser salvo e nenhum homem pode conhecer a Deus. Então o religioso, ele conhece Deus, mas meio igual Jacó, assim, ou Jó, que também diz, né? Eu conhecia de ouvir falar, ou falava sobre coisas quais não conhecia, porque ele ainda não nasceu de novo. Ele de fato ainda não teve o seu espírito vivificado por Jesus, ele não recebeu o Espírito Santo. Então ele conhece a Deus de ouvir falar. Ele acredita que Deus existe, ele sabe que Deus está no céu, mas ele usa a força do seu braço para tentar fazer essa vontade de Deus. E ele é mais apegado a uns códigos de conduta, de vestimenta, de comportamento, do que apegado em amor ao próprio Deus. Então o religioso, ele é um homem que ainda também precisa conhecer a Deus. Mas o Filho de Deus, ele é aquele que nasceu de novo. A palavra diz que veio para os seus e eles não receberam. Mas aqueles a quem o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Filho de Deus é aquele que recebeu um favor imerecido, maravilhosa graça. Era alguém que um dia já foi um perdido, ou talvez um religioso, mas teve o seu interior tocado pelo próprio Senhor. Ele recebeu vida da parte de Deus. O seu espírito foi vivificado. Ele já não é mais um zumbi, já não é um homem meio vivo, meio morto, ele é um ser completo. Ele recebeu a natureza divina que é Cristo. E ele é apto para vencer o mundo, para conhecer a Deus e para agradar a Deus. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a palavra de Deus diz que todos vós que fostes batizados em nome de Cristo vos revestistes. Se eu fui revestido de Cristo, se Cristo habita em mim, e ele venceu o mundo, então ainda que o mundo tenha aflições, hoje Cristo vence o mundo dentro de mim e através de mim. Essa é a vitória triunfal de Cristo. Habitar dentro do homem e vencer o mundo dentro do homem e através do homem. Então uma coisa muito importante que nós queríamos abordar mesmo era essa questão de ser filho de Deus, do ir a Ele antes de ir após Ele. Eu acredito que esse tempo de quarentena, de isolamento, é um pouco isso. Jesus, o Senhor, na sua infinita sabedoria, Ele, vamos dizer assim, nos levou para dentro de casa, nos chamou para a intimidade. Ele entrou dentro dos nossos próprios lares e disse: vinde a mim, me conheça, saiba quem eu sou.
venha relacionar comigo. Esse vinde a mim se tornou mais forte nesse período de quarentena. E eu digo isso até pela minha própria vida. Acredito que foi um tempo de se achegar a Deus, de conhecer a Deus, não só mais de ouvir falar, não um Deus distante, mas um Pai presente, amoroso, bondoso, zeloso, que cuida dos seus, que ama os seus. Esse tempo de isolamento foi um tempo propício para ouvir mais a voz de Deus no pessoal, no quarto de oração, de se relacionar com Ele. E acredito também que em breve essa quarentena vai acabar. E aí vai ser tempo de vinde após mim, um tempo de ir após Ele, de acompanhar Ele no caminho, de operar as obras que Ele operou, de realizar as maravilhas, os milagres que Ele fez. O Senhor Jesus abençoe a sua semana, continue abençoando este tempo ainda de quarentena. Em nome de Jesus é o que eu peço, para mim e para todos vocês. Amém.